Então, pessoal, estou aqui no meu sítio, curtindo essa chuvinha, tocando um pouquinho de violão para elevar as energias aqui, porque tem sido dias assim realmente muito especiais. Quero muito poder estar dividindo com vocês uma boa parte dessas coisas que tem acontecido aqui comigo no sítio. Eu vejo que já passou da hora, né, de todos nós termos condição de compartilhar essas experiências tão magníficas, né, tão extraordinárias, que eu tenho certeza que está acontecendo com muitas pessoas, como está acontecendo comigo. Por mais difícil que os nossos dias estão, eu tenho certeza que nós estamos muito próximos de realmente, né, receber tudo que eu tenho falado aí nos meus últimos vídeos, grandes revelações, experiências extraordinárias realmente com todos nós, com cada vez mais pessoas, né? Tá muito óbvio a intenção, né, desses seres, que é realmente se apresentar, né, de uma forma mais oficial para nós, né, porque já fizeram isso, né, fazem isso há tanto tempo de diversas formas, né, deixaram tantas coisas aí, se mostram o tempo todo aí para muitas pessoas, mas não tem assim uma coisa mais oficial, né? Mas a gente sabe muito bem da importância, né, desse tão falado, né, despertar coletivo, né, maior parte das pessoas, porque realmente eles necessitam de uma energia diferenciada e infelizmente, né, até hoje muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar, né, a questão da vida extraterrestre, né? Então, eu acredito que por um bom tempo foi essa etapa da preparação, né, da preparação nas pessoas, uma pessoa ali, outra pessoa aqui, alguns com experiências em desdobramento, outros com experiências físicas, né, bem claras, né, na sua frente e tal, e vários outros tipos de experiência, de todo o nosso tipo de sensibilidade, né, para captar esses seres, a energia deles. Então, eles têm feito isso realmente há um bom tempo, já com muitas pessoas, e essas pessoas, a missão delas é realmente passar isso adiante, né, ir lá naquele trabalho de formiguinha, né, ir falando com um, com o outro. E aí uns vão aceitando bem, uns já vão tomando aquele choque e tal, mas às vezes, né, com o tempo, com conversa, com paciência, explicando, a coisa vai chegando, e é isso que eles precisam para realmente chegar até aqui de uma forma assim, né, oficial. Só que de uns tempos para cá, pelo menos assim, das minhas experiências, que foram muito raras, eu cheguei a ter experiência que de uma para outra teve espaço de 3 anos, a ponto de eu assim não entender nada, falar, não é possível, né, o que é isso, como é que pode? A gente começa a, né, desistir não, mas assim, a gente começa a ficar, né, realmente com muita dúvida sobre as coisas e tal, e mesmo, né, acontecendo com a gente, sendo muito forte, impactante, mas a gente fica com as dúvidas. Então, por isso que eu vejo que é essa necessidade muito grande deles de começar a fazer isso agora com muito mais intensidade, porque, como eu falei, né, o tempo que era de uma experiência para outra, de uns tempos para cá, começou a ficar muito mais constante, começou a ficar muito mais frequente, e o mais interessante é que comigo sempre foi, né, experiência em desdobramento. Nunca tinha tido nada assim dessa parte realmente física, materialização, essas coisas assim desse tipo, né? Mas de uns tempos para cá começou a ter coisas assim muito diferentes, muito interessantes, inclusive que eu falei em alguns vídeos aí de luzes, né? E a gente sabe direitinho qual é a diferença. A gente sabe e sente de uma forma muito clara qual é a diferença da presença, porque não é só o fenômeno em si, é a energia que você sente na hora, né? Na hora, toma conta mesmo do ambiente, toma conta. Por isso que, inclusive, esses seres têm muita dificuldade, porque
eles necessitam de uma energia muito limpa, muito pura, né? E nosso planeta, né, e a maior parte dos locais onde que a gente vive, das nossas cidades e tudo, tem uma energia muito densa, né, muito pesada. Então, por isso que eu também acho, não, tenho certeza absoluta que a questão de estar, né, numa propriedade rural, ainda mais igual essa aqui, que é completamente isolada, maior silêncio mesmo, e não tem nada assim por perto e tudo, e tem uma mata muito grande em volta, então isso concentra mesmo uma energia muito forte aqui, né? Eu falo sempre, nós, as pessoas que têm qualquer tipo de experiência desse tipo, nós somos realmente abençoados, né? Porque é uma coisa realmente magnífica, extremamente especial, raro, né? Mas, como eu falei, de uns tempos para cá tem realmente se intensificado. E eu não tenho dúvida que isso é por conta realmente dessa proximidade mesmo, de uma apresentação maior, uma coisa mesmo em grande escala, assim, sabe? Então, eu vejo que é muito importante a gente realmente passar essas informações para o máximo de pessoas e também poder conseguir, né, fazer registros, né, assim, das coisas que as pessoas realmente gostam de ver e precisam de ver, né, muitas coisas para acreditar. E eles podem fazer isso, então por que não, né? Eu acho que chegou o momento realmente de começar a fazer isso. E estou aí torcendo para conseguir fazer qualquer tipo de registro para vocês aí. Não sei, é complicado, mas até porque não tem, né, não tem hora programada para as coisas, você não fica andando com um celular toda hora na mão, uma câmera toda hora na mão. Aqui no meu sítio eu adoro ficar de noite aqui com uma luz só, bem fraquinha, do lado de fora da casa acesa, e o resto tudo realmente escuro para eu observar o céu. Então, várias situações que acontecem, você tenta filmar, você não consegue captar. Eu tenho um celular, né, comum, até antigo por sinal. A minha câmera também é uma câmera simples e antiga também, então você tenta focar alguma coisa no céu, você realmente não consegue. Luz, essas coisas assim, tem que ser coisa muito intensa, né, mas muito grande mesmo, assim, para você conseguir fazer. E essas experiências próximas, né, como eu já até comentei num vídeo também, que são as experiências próximas, elas acontecem às vezes do nada, né, do nada. A gente toma até susto, porque do nada. Então, e do mesmo jeito que muito, pelo menos comigo, são coisas assim muito rápidas, né, nada que tem condição, nossa, quem me dera poder, nas experiências de desdobramento eu tive muitas experiências assim muito interessantes, mas nessa parte assim, né, de materialização mesmo de algum efeito assim, né, físico, né, não tive ainda sorte. Eu já sou de muita sorte, né, por acontecer o que acontece, mas sempre, como eu falei, muito rápido, são flashes assim, então não tive como até hoje também conseguir registrar. Agora na parte do desdobramento aí sempre foi sensacional, assim, porque apesar de ter sido muito rápido, todas as experiências que eu tive foram muito rápidas, mas teve uma coisa interessantíssima que eu não conhecia, e por conta disso ter acontecido comigo, eu fui pesquisar e descobri, eu nem sabia disso, porque o primeiro contato que eu tive foi assim, só rosto com rosto, né? Sem nenhum tipo de palavra, né, da parte do ser e nem da minha, assim, e uma coisa extremamente rápida. Mas nesse contato extremamente rápido e sem palavra nem nada, as informações básicas que ele tinha que me passar naquele momento, ele me passou, né, com certeza, né, a gente sabe hoje, né, telepatia e tal. Nesse pequeno período, esse ser me passou as informações necessárias para aquele momento, muito poucas por sinal, foi meio que tipo uma apresentação. Na segunda vez, aí já foi uma experiência muito interessante, muito para mim foi realmente uma coisa assim extraordinária, totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tinha vivido na minha vida, porque não foi muito longa também, não teve também palavras, mas eu acordei de supetão no meio da noite, peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever
eu ando com um bloquinho pequenininho que eu anoto as coisas do meu dia a dia que eu preciso fazer, senão eu esqueço tudo. E eu peguei esse bloquinho, e o bloquinho era pequeno, e eu fui descarregando ali um monte de coisa, eu fui escrevendo, e ia virando folha, Então, foi uma coisa assim, como o bloquinho era pequeno, eu lembro que inclusive quando eu voltei para minha cidade, né, porque aqui eu não tenho conexão e tal com internet nem nada, não trago computador, às vezes, já até trouxe algumas vezes, mas eu sempre venho com tanto peso e tudo que eu muitas das vezes só trago meu celular. Então quando eu voltei, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para minha cidade foi pegar o meu notebook e abrir o Word e passar aquilo tudo para o Word, porque tava uma emboleira naquele papel. Eu começava a escrever de um lado, virava a folha, começava a escrever de outro, na mesma folha, né? Então ficou realmente um negócio muito embolado, então eu precisei de organizar tudo isso. Então eu cheguei, botei tudo no Word na sequência direitinho, né? A sequência tava já bem dentro do padrão assim, mas tinha coisas que eu acabava às vezes lembrando, depois que eu já estava escrevendo uma coisa lá na frente, eu lembrava de um negócio e voltava, e escrevia, lembrava de um negócio e escrevia, né, naquela mesma sequência que eu estava ali. Então tinha algumas coisas que eu precisei de realmente colocar uma organização até para entender melhor a mensagem. Mas o mais interessante disso aí, que foi que eu comentei que eu não conhecia esse tipo de coisa, e aí depois eu pesquisando eu vi, por sinal uma palestra, não vou lembrar agora, mas uma palestra maravilhosa de um cara, um físico inclusive, mas que estuda, né, a parte assim, mística da nossa vida, me fugiu o termo certo aqui, mas parte espiritual e contatos, essas coisas. Então, ele falando que esses seres eles têm um tipo de tecnologia que eles passam para a gente informação como uma espécie mesmo como se fosse baixando um arquivo mesmo, né, na nossa mente. Igual a gente faz no computador hoje, eles fazem isso diretamente por telepatia, não só se comunicam como transferem, né, informação. E informação sem limite pelo visto, né, porque realmente muita coisa, deu, se não me engano, um pouco mais de 5 páginas do Word, com uma fonte razoavelmente pequena, deu mais de 5 páginas de informação. Ou pela susto. Então, eu me perdi agora aqui. E depois aí a respeito dessas coisas que eu escrevi, né, foi muito interessante. Eu imprimi, inclusive, para ficar até mais seguro, eu tenho em mãos. Coloquei no meu e-mail também para ficar tipo na nuvem, né? E guardo assim como uma preciosidade, né? Todas essas informações, e já tem um tempinho, e muitas coisas que realmente eu pensava ou pesquisava ou tinha dúvida, sabe, sobre uma série de coisas assim do presente, do nosso futuro e tal. Muita coisa ali foi esclarecedora para mim, muito profundo mesmo as informações. E aí guardei isso e, enfim, e aí numa terceira vez, que foi o mais curioso, porque na terceira vez foi uma mistura, e eu, na verdade, confesso que até hoje eu não entendo direito o que aconteceu, porque foi uma mistura de como se eu estivesse realmente dormindo e como se eu estivesse acordado. Porque aqui no sítio eu sempre fico assim, né, muito cansado e ao mesmo tempo muito relaxado. Então eu às vezes tenho sonos assim, né, eu durmo profundamente e muito rápido, em tempo muito rápido, e já me peguei em situações assim de que eu tô acordado, às vezes eu acordo de madrugada, eu tô acordado, e ao mesmo tempo depois eu durmo de novo, aí no outro dia eu não sei exatamente se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. Porque quem tem esse tipo de experiência sabe, né? Porque é tão real esse tipo de experiência, que você às vezes pode se confundir, sim. E nesse dia eu me confundi, porque para mim
o que eu acho hoje é que eu realmente estava dormindo e estava em desdobramento, mas foi tão impressionante como é que eu vou dizer, a clareza da experiência que eu, é difícil até explicar, mas tipo assim, tentando falar rapidamente, eu sento, pego uma cadeirinha essa cadeirinha de plástico aqui, sento no meio do meu terreiro aqui, às vezes de noite assim, e fico um tempo observando o céu antes de dormir, faço isso direto. E nesse dia, e eu faço isso, né, praticamente todos os dias, ou pelo menos quando o céu tá bonito, né? E nesse dia, o meu desdobramento, se é que foi desdobramento, foi exatamente nessa situação que eu faço toda noite. Então, por isso que para mim foi muito curioso, que parecia que eu estava realmente ali vivendo aquilo. Que aí foi realmente a materialização desse ser na minha frente, abrindo tipo como se fosse uma TV de plasma ao lado, onde ficou ali passando um monte de imagem, só imagem, uma atrás da outra, uma série de coisas assim que veio desde de passado até presente e eu acredito futuro. E eu tipo sentado, simplesmente só olhando aquilo e esse ser fazendo isso, apresentando todas aquelas imagens para mim. E aí o que eu me lembro é realmente de eu acordando no outro dia. Lembrando claramente, perfeitamente da experiência, mas acordando. Então, tipo assim, por isso que pra mim eu estava realmente dormindo, né? Então, mas foi muito, muito especial, muito realmente, assim, muito real, né? Como eu falei, a experiência de desdobramento é muito real. Mas ao mesmo tempo, pelo menos comigo, toda vez que eu tive experiências assim muito interessantes que eu já tive durante a minha vida toda, eu acordava, lembrando claramente da experiência e tal, e acordando, sempre acordando. Nesse dia, o curioso desse dia foi exatamente ter sido numa situação que eu sempre faço aqui, e no outro dia, quando eu acordei, foi tão real que a sensação que eu tive é que eu tive isso lá, realmente, sentado lá fisicamente, acordado, e depois eu dormi e acordei achando que eu tinha passado aquilo, entendeu? Então foi realmente um negócio muito intenso, mas como eu já falei antes, fico nessa briga de entender o que pode ter sido, mas ainda acho que foi realmente uma experiência de desdobramento. Foi o que ficou para mim, que marcou mais para mim depois, até de um tempo que eu refleti mais sobre a situação. Foi como uma experiência realmente de desdobramento, mas né, que foi sensacional da mesma forma, mas quero ainda poder, nossa, uma desse nível assim, né, porque essa coisa das luzes, de ver coisas assim já é extremamente especial, mas uma experiência dessa do ser realmente materializar na frente é realmente, sei lá, às vezes até penso assim que tinha que estar dormindo mesmo, né, para aguentar o choque, né, porque realmente para quem acredita, para quem ama, né, esses seres, acredita que eles são nossos irmãos, né, acredita que a dualidade existe em todo lugar do universo, o bem e o mal está para todo lugar, então tem seres ruins e seres bons em todo lugar. E a gente tem que acreditar que os seres, tem que acreditar não, é a verdade, né? A força de Deus é muito superior a tudo isso. Mesmo a gente passando por momentos muito difíceis, a gente sabe que, vamos dizer assim, né? O trabalho de Deus é muito difícil também, né? É muito difícil. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de fé, né? Enfrentar os momentos difíceis com muita força, com muita garra. E acreditar que realmente tem algo de magnífico nos esperando, já acontecendo e nos aguardando, né, a cada minuto do nosso processo evolutivo nesse planeta. E receber esses seres, né, é realmente extraordinário, maravilhoso, porque eles são seres muito mais evoluídos, né, que estão há muito mais tempo por aí no universo do que a gente. E na verdade, né, eles querem nos ajudar, nos proteger. Nosso planeta é um planeta considerado muito especial, muito amado, né, por Deus, por todos os seres de luz, por todos os seus filhos, os nossos irmãos. Então, mesmo acontecendo coisas muito difíceis,
a gente sabe que a proteção deles é sempre maior, né? Eu acho que realmente a gente tem que ter ciência das coisas difíceis que a gente atravessa. Quantas vezes eu já falei no meu canal, já fui até mais duro com algumas coisas, principalmente essas climáticas, esse período que eu acredito que a gente vai atravessar, né, que a gente já está atravessando e vai ficar por mais um pequeno período. Eu já expliquei algumas vezes que eu tenho meio que uma teoria minha sobre esse ciclo, sobre esse pequeno ciclo, esse final, né, famoso final dos dias, né? Então por isso que eu falo que a gente já está, né, eu acredito que começou um pouquinho de tempo atrás aí. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre datas assim, mais especificamente, não datas de querer achar que eu tenho menor condição de fazer qualquer tipo de previsão exata. É um estudo que eu tenho sobre um ciclo que eu acredito. Eu estudando uma série de eventos que aconteceram, eu imagino esse ciclo. Então eu já falei isso, né, em alguns vídeos aí. E só que eu acredito assim que realmente está muito próximo da gente realmente vencer toda essa barra pesada que a gente já viveu tanto nas nossas vidas aí há tanto tempo, e acreditar que esses seres estão, né, nos protegendo, nos defendendo, nos transmitindo conhecimento já há milênios, né, milênios, e que sempre tem um período de uma fase da humanidade, né, um ciclo que esses seres realmente tem que se apresentar, se revelar, quebra no meio uma série de coisas. Mas todas as coisas que são quebradas, elas precisam de ser quebradas, né? Elas precisam de ser reconstruídas, né? Tem que, literalmente, muita coisa no nosso mundo tem que renascer. Então é exatamente isso, é um choque que acontece com essa revelação, e tenho certeza que a gente está muito próximo disso.